Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma vez, para gravar este roteiro, é o roteiro 29, e o assunto do roteiro 29 fala sobre o darwinismo social e imperialismo no século XIX. Muito bem, então, o que vem a ser imperialismo? Tá? Então, imperialismo é aquele movimento onde as nações europeias vão fazer uma dominação para poder explorar, e essa dominação é política e econômica, né? Então, as nações europeias industrializadas vão fazer uma política de dominação para poder explorar o continente africano e o continente asiático. Essas nações europeias foram Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, que vão promover uma verdadeira corrida colonialista para ocupar as terras do continente africano e as terras do continente asiático. Essas nações viviam a segunda revolução industrial e precisavam de mercados consumidores e mercados fornecedores de matérias-primas para suprir as suas necessidades econômicas, né? Muito bem. Então, essas nações se lançam em conquistar terras no continente africano e no continente asiático. Então, vai haver uma verdadeira partilha entre essas nações do continente africano e do continente asiático, né? Para legitimar o domínio, a conquista, a submissão e exploração desses dois continentes, essas nações europeias vão utilizar-se de ideologias, de teorias raciais existentes no século XIX, e as que mais destacaram foram o evolucionismo social e o darwinismo social. Então, o evolucionismo social, ele vai classificar as sociedades em três etapas evolutivas. A primeira é as sociedades que vivem um tipo de barbárie, depois as sociedades que vivem primitivamente, e, por último, as sociedades que estão num estágio avançado de civilização. Então, os europeus se consideravam civilizados, integrantes da terceira etapa. Viviam numa civilização carregada de progresso, né? Então, eles classificavam os povos asiáticos como os primitivos e os africanos vivendo numa sociedade imersa, né, na barbárie. Muito bem, portanto, para os europeus era importante resgatar estes povos para a civilização, né? Então era necessário colonizar estes povos para arrancá-los, para tirá-los do atraso em que se encontravam. Então, era uma verdadeira missão civilizatória, essa do colonizador europeu, né? Então, através dessa missão civilizatória, os europeus iriam levar a estes povos o progresso e o brilho da civilização europeia. O darwinismo social, ele vai compactuar com as ideias de Charles Darwin, né? Então, Darwin, ele vai escrever um livro chamado A Origem das Espécies, e por meio das ideias de Charles Darwin, ele vai propor que as nações e as raças mais fortes que são aquelas capazes de sobreviver, né? Então, os europeus vão difundir a ideia de que o imperialismo, de que o neocolonialismo é uma espécie de missão civilizadora
da raça superior sobre as raças inferiores, e os europeus se diziam, então, superiores, porque possuíam a raça branca e que levariam a civilização europeia para esses lugares, para a África e para a Ásia. E esta civilização era marcada pela tecnologia, pelas formas de governo europeu, pela religião cristã, pelo cristianismo e pela ciência europeia, né? Então, para a África e para a Ásia evoluírem, eles necessitavam da civilização europeia, do contato com a civilização europeia, do contato com a tecnologia, com as formas de governo europeu, com a religião cristã e com a ciência desenvolvida na Europa, né? Então, eram as ferramentas que vão exercer este domínio do europeu sobre essas civilizações ditas atrasadas pelos europeus, né? Mas hoje a gente sabe que o evolucionismo social, que o darwinismo social não tinham e não possuíam um embasamento científico para justificar nada. Eles foram utilizados e empregados naquele momento do século XIX para legitimar a conquista, legitimar a submissão, legitimar a exploração, legitimar o imperialismo e o neocolonialismo, explorando populações inteiras do continente africano e do continente asiático, né? E as consequências dessa atitude, as consequências desse imperialismo, desse neocolonialismo, a gente vê no preconceito, na intolerância, nos problemas sociais existentes na África, existentes na Ásia e assim por diante. Agora, os senhores são convidados a responder às atividades do roteiro. Então, primeiro, de acordo com o texto, o que foi o imperialismo do século XIX. Então, basta ler o texto do roteiro para responder esta questão. Indique as teorias raciais europeias que mais se destacaram durante o imperialismo do século XIX. Depois, 3. Marque V para verdadeiro ou F. Então, é importante que os senhores façam uma leitura atenta do texto. Façam a atividade no caderno e depois respondam no caderno e enviem para o e-mail da classe. Muito bem. Então, é importante copiar a atividade no caderno. Tem aluno que não está fazendo isso. É importante copiar a atividade no caderno, tirar uma foto nítida da lição e enviar para o e-mail. Peço aos senhores um pouco mais de paciência, um pouco mais de persistência, porque o bimestre está findando, estamos no 4º bimestre, e logo, logo vamos fazer o fechamento das notas do bimestre e encerrar as atividades do ensino remoto. Então, é importante a participação dos senhores neste finalzinho do bimestre. Muito bem, obrigado pela participação e conto com os senhores no próximo roteiro, o roteiro 30, que foi feito pelos professores da Escola Napoleão. Então, espero esta participação dos senhores no roteiro 30. Muito obrigado e até lá.